aqui no canal para falar um pouco mais de física, né? Hoje vamos continuar o assunto da acústica com a parte matemática um pouquinho mais complicada, que o pessoal costuma ter um pouquinho de dúvida, beleza? Mas é bem tranquilo. Não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Então vamos lá. Cordas vibrantes. Bom, pessoal, todo mundo aqui gosta de música, já deve ter ido a algum show, não interessa o gênero, e sempre viu uma guitarra, um violão, um violino, algum instrumento de cordas, né? E aquilo lá são o quê? São cordas vibrantes, elas estão tensas, ou seja, esticadas, né, em suas extremidades, e elas recebem um impulso mecânico. Esse impulso mecânico, então, gera o pulso nessa corda, só que ela está fixa. O que acontece com o pulso quando ele chega nas extremidades? Ele reflete, e ao refletir, ele volta e começa a fazer isso rapidamente. Isso, então, faz com que a gente tenha interferências e observe alguns fenômenos. Então, vamos lá. Só ler esse finalzinho aqui, ó. Então, a corda vibrando estacionariamente, ou seja, presa, né, naquele local, transfere energia ao ar em sua volta, dando origem às ondas sonoras que se propagam no ar. Então, para que serve aquela caixa do violão? Uma caixa de ressonância para levar esse som, né, essa vibração do ar mais longe e a gente ouvir esse som melhor, tá? Então, dando origem às ondas sonoras que se propagam no ar. A frequência dessa onda é igual à frequência de vibração da corda. Então, assim, uma corda vibrante ou corda sonora é a nossa fonte sonora, beleza? Então, isso aqui é muito importante. Então, aqui para falar um pouquinho da origem, né? Então, quando uma corda tensa é fixa nas extremidades, é posta a vibrar. Originam-se, então, ondas transversais que se propagam ao longo do seu comprimento, como eu disse para vocês. Elas refletem-se nas extremidades e, por interferência, ocasionam a formação de ondas estacionárias. Então, toda corda vibrante vai gerar esse conceito de ondas estacionárias, né? Então, por que eu não estou na apresentação? É melhor de ver, né, pessoal? Bom, então vamos lá, texto é muito chato, mas são definições, são necessárias. Então, como que isso funciona? Bom, então a corda vibrante, ela vai formar esse tipo de padrão. Claro que no violão a gente não vê algo tão simples, a gente vê repetições disso aqui. Bom, então, isso são as nossas cordas vibrantes e esse é o formato padrão de uma onda estacionária, beleza? A gente costuma chamar isso de harmônico. Então, quando você tem essas formações repetidas, você vai aumentando o número do seu harmônico. Então, observe que você tem uma, primeiro harmônico, duas, segundo harmônico, três bolinhas dessa, três harmônicos. A gente não vai ficar chamando isso aqui de bolinha, né? Isso aqui é o tal do ventre, tá? Então essa região mais abaulada a gente chama de ventre e onde elas estão fixas a gente chama de nó, beleza? Bom, o primeiro harmônico também é conhecido como harmônico principal, tá? Ou seja, o harmônico básico de início, né? Então o que acontece? Todo harmônico tem vibração, então ele tem que ter uma frequência. Lembrando do slide anterior, a frequência da corda é a frequência do som produzido. Então tá aqui, ó, a frequência da onda sonora produzida. Esse N, ele vai representar o número do harmônico. Então o primeiro harmônico, chamado também de harmônico fundamental, ele tem o N igual a 1. O segundo harmônico, N igual a 2. Terceiro, N igual a 3. E assim por diante. V, velocidade da onda, continua, né, da equação fundamental de onda. E o lambda, que é esse Yzinho esquisito, de cabeça para baixo, comprimento de onda, beleza? Bom, então vamos entender isso aqui. E o que acontece? Toda corda, por exemplo, se você colocar ela presa lá no violão, ela tem um comprimento fixo. Observe que todos os harmônicos aqui têm o mesmo comprimento total, certo? Esse comprimento nós vamos chamar de L, tá bom? Observe também que aqui você só tem uma crista. Ó. Ele sai desse ponto, tem uma crista. A corda, se ela continuasse, ela ia fazer esse movimento.
Então aqui você tem a metade de um comprimento de onda. Está colocado, ó, comprimento de onda dividido por 2. O que é esse 1? Esse 1 é o nosso N, é o número do harmônico. Lambda 1, que é o lambda correspondente ao primeiro harmônico. Isso veio de onde? Dessa equação aqui, ó. Então, o comprimento de onda do primeiro harmônico é igual a 2 vezes o comprimento total da corda, então a distância entre os dois nós das extremidades, dividido por N, que é o número do harmônico, ok? Então, isso aqui é para calcular o comprimento de onda. Você vai encontrar essa equação desse jeito aqui, ou também pode encontrar ela L igual a N vezes comprimento do harmônico, seria um Nzinho, petitinho aqui, dividido por 2. Você pode encontrar das duas formas, ok? Observe que isso se estende da mesma forma para os outros harmônicos. Ó. Você tem o mesmo L, que é o mesmo tamanho, tá? O N, que é o número de harmônicos, é 2, lambda sobre 2. Então, por que tem 2 vezes lambda sobre 2? Um balãozinho desse, né, um ventre desse, é o lambda dividido por 2. Então, aqui você tem quantos lambdas dividido por 2? Você tem um lambda dividido por 2, mais um lambda dividido por 2. Então, duas vezes, não é? Por isso que essa equação ela é bem intuitiva. Então, esse 2 é o N. Da mesma forma, aqui embaixo, no terceiro harmônico, ó, você tem 1, 2, 3 lambdas dividido por 2, certo? Esse é o comprimento total. Então, simplificando, você sempre chega nesta equação. Bom, devido a isso, se você utilizar a equação fundamental de onda, né, que é V vezes o lambda vezes o F, né, o lambda está dividindo, era só passar ele multiplicando aqui. Essa equação fundamental de onda, se você utiliza ela aqui, você também pode calcular diretamente a frequência. Então, através dos harmônicos, ou seja, do número de ventres, você pode calcular tanto o comprimento da onda quanto a frequência que essa onda tem diretamente, beleza? De maneira geral, você precisa saber qual harmônico que está sendo produzido e a velocidade da onda, nesse caso, ou o L. O L é o comprimento, é onde a corda está fixa. No caso de um violão, por exemplo, toquei um quinto harmônico lá, você vai medir a corda do violão, você vai ter o L. Aqui vai ser o número 5, você vai achar o comprimento de onda, ok? Se você tiver a velocidade pelo comprimento, você acha a frequência. Ou você pode usar essa equação aqui. Então você tem que brincar com essas 4 equações, beleza? Essa aqui é muito importante, alguns exercícios vão pegar a gente de jeito. Fn, o que é Fn? É a frequência do harmônico. É o número do harmônico vezes F1. Mas quem é F1? É a frequência do primeiro harmônico, ou seja, a frequência fundamental. Beleza? Isso é muito importante. Vamos lá. Então, exemplos de cordas vibrantes, né? Então, aqui tem uma harpa, aqui tem o violão, e isso aqui é muito interessante, ó. Na harpa, as cordas são de mesma espessura, então ela tem a mesma grossura, mas possui tamanhos diferentes. Então, os L's são diferentes. Então, você pode produzir frequências diferentes nas cordas de diferentes tamanhos. Então, para possibilitar sons diferentes, você tem a mesma tração, ou seja, elas estão esticadas iguais, então tem mesma velocidade, porém com os comprimentos diferentes você tem diferentes frequências. Isso na harpa, tá? Se você for para o violão, elas são todas do mesmo tamanho. Só que as cordas do violão, elas têm espessuras diferentes, tem umas mais finas, outras mais grossas, certo? E também elas têm tensões, ou seja, elas estão esticadas com forças diferentes. Então, o L é o mesmo, mas você pode ter uma corda fina ou uma corda grossa. No caso aqui, o exemplo é da corda fina, onde a velocidade é maior e a frequência também será maior. Tá? Isso aqui, você não precisa decorar, é a interpretação que você tem que conseguir fazer
olhando para as equações. Então volta aqui. Vamos pegar essa equação aqui da frequência. Pensa comigo. Então se eu estou em um instrumento, ok? Que os comprimentos são todos iguais, o que define a frequência é apenas a velocidade da onda. E essa velocidade da onda, ela é fornecida pelo comprimento de onda, beleza? Então é só você fazer essa análise. No caso aqui, quanto maior a velocidade, maior a frequência. Isso para instrumentos que tenham o mesmo comprimento, ok? Então sempre fazer essa análise. Tubos sonoros. Os tubos sonoros funcionam muito parecidos com as cordas vibrantes, tá? Só que o que a gente vai perceber? Aquele formato que a gente percebeu nas cordas, ele vai repetir na compressão e na rarefação do ar, tá? Então olha aí, se uma fonte sonora for colocada na extremidade aberta de um tubo, as ondas sonoras emitidas irão superpor-se, ou seja, vão interferir, tá? As que se refletirem na parede do tubo. Então, produzindo de novo ondas estacionárias, ondas que estão presas naquele ambiente, com determinadas frequências, tá? E uma coisa muito importante, então, o mouse falhou aqui, é essa definição aqui. Se você errar essa definição, a chance de você errar exercícios de tubos sonoros é gigantesca. Uma extremidade aberta sempre corresponde a um ventre, então aquela parte do meio do desenho. É uma interferência construtiva, por isso que ele é gordinho. E a ponta fechada do tubo é um nó, que é a interferência destrutiva. Então vamos ver isso nas imagens. Observe que parece bastante com as cordas, tá? Então vamos lá. O que é um tubo aberto? Beleza? O tubo aberto, ele é aberto dos dois lados, ok? O único jeito de você desenhar um padrão parecido com o ventre é ele estar picado. Observe. Se você partir o tubo aqui no meio, você teria um aberto e outro fechado, porque seria nó. Tá lembrado aqui, ó? Fechado é um nó, interferência destrutiva. Então, no tubo aberto, que é aberto dos dois lados, tá? O menor harmônico, ou seja, o menor padrão que a gente consegue desenhar é esse. Então, você tem o comprimento do tubo, você tem um harmônico completo, porque olha aqui, pensa você pegar esse pedaço e juntar com esse, você tem um harmônico completo, que equivale ao comprimento de onda dividido por 2, igualzinho ao da corda, beleza? Então olha como é que fica, L igual a 1 vezes o lambda sobre 2, ok? Mesma coisa, não é? Se você for para o segundo harmônico, você tem dois harmônicos completos, um inteiro e o outro picado, mais ventres nas extremidades, porque o tubo é aberto. Então você tem duas vezes um lambda sobre 2. Então tá aqui, ó, L igual a duas vezes lambda sobre 2, igualzinho da corda. Terceiro harmônico, mesma coisa. Então as equações são as mesmas, beleza? E observe que N, então, de novo, 1, 2 e 3 representando o número do harmônico. Então, gente, o que vocês têm que lembrar? Aprendeu cordas vibrantes? Nos tubos sonoros, o tubo aberto é exatamente igual, certo? É igual, não tem diferença, com as cordas. São as mesmas equações, são as mesmas definições, os lambdas são sobre 2. O único detalhe é que ele é aberto dos dois lados. Se você precisar desenhar, você tem que lembrar desse padrão que é diferente. Nas cordas vibrantes, elas terminavam em nós, beleza? Então lembrem disso. Por que isso é importante? Porque a gente tem o tal do tubo fechado e ele é diferente. Então vamos voltar aqui em exemplos, tá? Então trompete, berrante, o som é produzido pelos lábios, certo? Nos instrumentos de madeira, como o oboé, o som é produzido pela palheta. Mas enfim, o que acontece? Observe que todos esses instrumentos eles são abertos dos dois lados.
você entra com o ar aqui e ele sai em outro lugar, beleza? Bom, exemplos de tubo fechado. Isso aqui dá uma ó pepino. O que acontece? Você pensa assim, tubo fechado, ele é fechado dos dois lados. Eu mesmo, já errei isso demais, gente. Então lembra disso. Tubo fechado é porque ele é fechado de um lado só. Tubo aberto, ele é aberto dos dois lados, tá? Então quando isso aqui acontece, ó, ele é aberto aqui embaixo, fechado em cima. O único desenho do menor possível que você pode fazer é esse aqui. Isso aqui é metade de um ventre. Então, vamos lembrar, um ventre tem um comprimento de onda, que é o lambda, por 2. Você desenhou a metade de um ventre. Então, é lambda dividido por 4, ok? Então, observe, o tamanho do nosso tubo é 1, porque é o menor possível, lambda sobre 4. Qual que é o próximo desenho? O menor desenho que eu posso fazer depois desse é esse aqui, ó. Olha o que acontece. Você tem lambda sobre 4, lambda sobre 4, lambda sobre 4. 3 vezes. Então, você vai pôr 3 vezes o lambda sobre 4. Isso vai dar o comprimento do seu tubo. Olha que interessante, ele pulou o 2. E observe que do 3 para cá também não tem 4. O próximo desenho, o menor possível, só pode se você desenhar 5 vezes o comprimento dividido por 4. O que isso significa? No tubo fechado, só obtém-se frequências naturais com harmônicos ímpares. Tá? Então, no tubo fechado, o seu N vai ser sempre ímpar. Beleza? Não tem como alguém te pedir o segundo harmônico no tubo fechado, porque ele não vai ser em frequência natural. Beleza? Para ter esse segundo harmônico, aí são frequências artificiais, isso aí está em outro nível de estudo, não é o nosso objetivo, beleza? A equação funciona da mesma forma, o que vai mudar é que antes era lambda sobre 4, agora, era lambda sobre 2, né? Agora vai ser sobre 4. Mas observe que as equações são as mesmas. A definição de F1 como a frequência fundamental é do mesmo jeito, ok? Então, exemplos de tubo fechado. Se você pegar uma garrafa, né, de água, tem uma aqui. Se você soprar, você tem a emissão de um som. O que está acontecendo? O ar está entrando, mas aqui é fechado, então você tem tubo fechado acontecendo algum daqueles harmônicos. Qual harmônico? Ah, tem que medir, beleza? Então, vamos fazer o exemplo aqui. Temos alguns exercícios. Vamos achar um aqui bacaninho para você entender melhor. Olha aqui, esse aqui é ideal. A figura ao lado, no caso abaixo, né, mostra uma corda vibrando no estado estacionário, então ela está fixa, ok? Está ocorrendo os padrões. A afirmativa incorreta. Então a gente tem que achar incorreta. Mas para achar isso, a gente tem que dar uma olhada nesse desenho. Quem que é o L? Ou seja, qual que é o comprimento dessa corda? É 1,80 metros. Qual harmônico ela está produzindo aqui? Ela está produzindo 1, 2, 3, o terceiro harmônico. Beleza? Então, como calcular? Muito simples, gente. Então, olha aqui. Você tem o comprimento, você tem o número de harmônicos. O que a gente faz? Pega aquela equação. Quem que é o N? 3, que é o terceiro harmônico. Então, comprimento de onda do terceiro harmônico é igual a 2, que é da equação, vezes o comprimento da corda, está aqui, ó, 1,8, dividido por 3. Por que 3? Porque é N, é o número do harmônico. Quando a gente fizer esse cálculo, você vai chegar aqui o lambda, né, o comprimento de onda aqui, está sendo 1,2 metros. Tendo esse lambda, tá, você consegue fazer alguns cálculos. Vamos voltar aqui no exercício. Olha o que ele fala, o comprimento da onda é 120 centímetros? Ou seja, 1,2 metros? Não, a gente acabou de calcular. Aliás, né? Acabei errado. Então vamos lá. Isso que dá, fica mudando de slide. Então, na verdade, deu 1,2, a gente já tinha calculado.
Então, o comprimento de onda é 120 centímetros, 1,2 metros? Sim, correto. Está aqui, ó. Beleza? A gente quer a incorreta, então não é a letra A. Letra B. A corda vibra no terceiro harmônico? Sim, 3 ventres. Ó. 1, 2, 3, terceiro harmônico. Letra C. A distância entre um ventre e um nó é de 30 centímetros? Vamos para o desenho. O nó são os pontos de encontro. Então, pega aqui, ó, um nó. Quanto que mede isso aqui? Isso aqui não é lambda sobre 2? O lambda não é 1,2? Então, isso aqui mede 0,6. Mas ele quer do ventre até o nó. Então, é a metade. Então, 0,3 metros. Ou seja, 30 centímetros. Então, a distância entre um ventre e um nó é 30 centímetros? É. Ele quer a incorreta. Letra D de dado. O ponto P da corda, está aqui, ó, nesse desenho, vibra em movimento harmônico simples? Sim, beleza? Bom, então só sobrou a letra E, né? Mas vamos mostrar o cálculo lá no outro slide. Se a velocidade de propagação vale 7,2, então ele afirmou, você vai pegar essa velocidade para determinar a frequência. Então vamos lá. Basta pegar a outra equação, né, que calcula a frequência. N vezes V sobre 2L. Então, a frequência do terceiro harmônico é N terceiro harmônico 3. Velocidade proposta pelo exercício, 7,2. Dividido por 2 vezes o comprimento, 1,8. Fazendo esse cálculo, a frequência dá 6 Hz. Ele afirmou que seria 8,64. Então, essa é a errada. Letra E. Bom, gente, então esse é o exercício. Conto com vocês. Até a próxima.